Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Este podcast é patrocinado por Hawk Marketing. Sejam bem-vindos ao Vida de Imigrante, mais uma série do The Thiago Prado Experience. O nosso podcast de hoje é Vida de Imigrante, e é onde contamos a história que nunca foi contada sobre como realmente é a vida do imigrante aqui na terra do Tio Sam, principalmente quando chegam. E eles vão contar suas histórias de lutas, de sangue, muito suor. Fica ligado que esse episódio você não pode perder. Lembrando que eu, Thiago Prado, nossos patrocinadores e o podcast e a convidada de hoje não apoia qualquer tipo de ilegalidade em qualquer país ou imigração irregular. E hoje eu estou aqui com a Ana Milani, natural de São Caetano do Sul, do ABC Paulista. Não é de Capão Redondo não, né? Não. Aí sim, bem-vinda. Obrigado por ter vindo aqui hoje. Obrigada eu pelo convite. 1h30 de viagem. 1h30 pra chegar. Muita chuva. Muita chuva. Sua filhinha ali de 3 aninhos nos bastidores com o pai. Sou muito grato a vocês. E vocês também que estão acompanhando a gente. Gente, gratidão por você tirar esse tempo para dividir a sua história conosco. Não, Thiago, o prazer é todo meu você ter me convidado. De verdade, é um prazer, porque é a primeira pessoa que me convidou para eu poder contar um pouco da minha história, né? Dos 2 países que eu já passei e do que eu passei, né? Nessa jornada de imigrante. Uma vez imigrante para sempre imigrante, né? Não, sensacional. Gente, eu vou pedir para vocês aqui, ó. Segue o canal, curte, presta atenção na história. E me dá um feedback, me fala o que você achou, o que você gostaria que eu tivesse perguntado, que eu não perguntei, talvez ela pode te responder depois. O que eu posso fazer diferente no futuro para melhorar, porque quando você interage com o vídeo, quando você curte, não gosta, fala, não fala, não, fala. Me ajuda muito a crescer e tenho certeza que ajuda a gente a crescer, né? Então, muito. Crítica construtiva leva a gente lá. Muito. Mas conta aí, então você é de São Paulo. Sou. Eu sou nascida em São Paulo, né, no ABC Paulista. Não tenho muita lembrança se eu morei muito tempo em São Paulo. Porque meus pais eles se separaram, eu tinha 3 anos. Uau. E aí a minha mãe mudou, parece que pouco tempo depois, para Guarulhos. Ok. E bem perto do aeroporto, uma coisa que marca muito, porque a gente ficava o dia inteiro vendo avião os aviões descer no aeroporto de Guarulhos. Eu já me perdi ali perto de Guarulhos, ali naquela saída, eu vou te falar. Eu lembro da minha infância, assim, eu ouvindo o avião descer e o avião subir o tempo inteiro, porque a gente morava bem perto mesmo do aeroporto de Guarulhos. A minha infância praticamente foi em São Paulo. Pouco tempo depois a gente foi para Ribeirão Preto. Minha mãe trabalhava numa multinacional alemã, na Gerdau. Na Gerdau. Minha mãe era tradutora e gerente. Ela tinha um cargo bem bom na Gerdau. Ela trabalhou por 11 ou 12 anos na Gerdau. E ela era sempre transferida. E aí a gente foi para Ribeirão Preto. Moramos em Ribeirão Preto 6 anos. Até que a minha mãe foi demitida. E aí quando a minha mãe foi demitida foi um baque. Uau. E a gente foi para Araguari, Minas Gerais, ali no Triângulo Mineiro. Araguari, Uberlândia, Uberaba. Até explicar desse R seu aí. Agora tá caindo na ficha. Ainda é pouco. A Berlândia, explica pra nós. Ainda é pouco. Eu vi como é que é do ABC Paulista que esse Berlândia agora caiu. Aí fui pra Araguari, né? Fui pra Uberlândia. Eu fui para Araguari com 12 anos. Depois eu fui pra Rio Branco, no Acre. Uau. Morar com... Sempre fui meio cigano. Morar com a minha avó. Morei com a minha avó até quase 16 anos e voltei para Araguari para morar com a minha mãe de novo. A sua família, então, da sua avó, parte mãe, é do Acre? Não. Ou eles foram parar lá? A família do meu pai é do Paraná, Cruzeiro do Oeste. A família da minha mãe é de Araguari, ali no Triângulo Mineiro. E eu e meu irmão nascemos em São Paulo. Aí, aos poucos, a minha avó foi indo para São Paulo para vender os imóveis que ela tinha, porque ela tinha muitos imóveis em São Paulo, tinha tipo uns 20. E aí ela foi, ia um pouco, vendia um pouco, ia um pouco, vendia um pouco, até que eles foram de vez pro Acre.
Eles tinham fazenda no Paraná também, a minha avó tinha um sítio no Paraná. Vendeu o sítio do Paraná, foi todo mundo pro Acre. Aí o tio do Mato Grosso também foi pro Acre também. Aí concentrou todo mundo em Rio Branco. Que legal, na época a terra era muito barato no Acre, então eles mandaram muito bem. Tipo, o pedaço que ela tinha de sítio no Paraná, que não era comprou muito uma fazenda pequeno. no Acre. Lá eles chamam de ramal. Essa estrada de terra das fazendas é chamada de ramal. Tipo, um lado do ramal inteirinho da minha avó. Uau. Ela foi comprando e até comprando. Hoje tá lá. A minha avó faleceu de Covid. Uau. Bem no início da pandemia. A pandemia foi início de 2020. E a minha avó faleceu em maio de 2020. Uau. Sem conhecer minha filha. Que pena. Foi um baque pra mim, muito grande. Imagino. Mas, pelo menos com a mídia social, ela teve a oportunidade de ter um ela viu contato, fotos, né? e vídeos, chamadas. Mas foi muito triste pra mim, porque... E seu pai tá lá ainda? Tá. Seus tios? Meu pai tem uma empresa de disca-samba no Acre hoje. Até hoje. Ele parou de mexer com tapeçaria de carro, foi pro Acre. E ele deu muito certo, porque ele foi a primeira empresa de disca-samba de Rio Branco. Não existia esse serviço, a não ser pela prefeitura. A prefeitura fornecia esse serviço, eu não sei direito como é que funcionava. Mas o meu pai foi a primeira empresa particular a abrir essa empresa lá. E o meu pai chegou em Rio Branco, tipo, com 5 caçambas, e hoje ele tem, sei lá, umas 600 caçambas, sabe? Amazing. Que legal. Mas ele venceu na raça. Não, sim, Acre, ainda mais naquela época, sensacional. Foi. E aí tá, aí você voltou, foi pro Triângulo Mineiro. Voltei, fui pro Triângulo Mineiro, né, estudei. Aí eu queria trabalhar. E comecei a estudar à noite para trabalhar durante o dia. E você estudava o quê? Colégio normal. Faculdade mesmo, antes de fazer um colegial, segundo grau. Colegial, comecei a estudar à noite para poder trabalhar durante o dia. E um ensino à noite muito ruim, né? Muito fraco, sim. Escola pública, eu mais faltava do que ia. E quando eu saí do colegial, eu queria muito cursar medicina. Muito, eu queria muito mesmo. Mas o meu ensino médio tinha sido muito fraco. E aí a minha mãe me colocou num cursinho pré-vestibular. E quando eu entrei nesse cursinho pré-vestibular, Thiago, quando eu vi o professor, que ele chegou na sala de aula, ele se apresentou, eu lembro até hoje o nome dele. Eu sou o Fabrício e tal, sou professor de Química Orgânica. Você estava aqui no mais cedo? Eu tô falando de você, mandei. A hora que você falou Química Orgânica, ele falou assim, eu sou o Fabrício, professor de Química Orgânica. Eu falei, cara, que merda que é Química Orgânica, né? Eu nunca tinha ouvido falar isso Muita na minha gente não vida. entende. Eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. E aí foi onde eu vi que meu ensino médio tinha sido péssimo. Péssimo, não valeu pra nada. E eu passei 3 anos e meio fazendo cursinho pra passar pra medicina. E não conseguia passar no vestibular. Você não pegou a base de química, é muito difícil, porque muita gente não entende a memorização. Eu não tinha física, Thiago. No meu terceiro colegial, terceiro colegial, não tinha física. É surreal o ensino médio. Que não adianta fazer cursinho nada. Tanto que fosse, só se frustra. Os 3 anos e meio que eu fiz de cursinho pré-vestibular, na verdade, equivaleu ao meu colegial, meu ensino médio, porque eu não tive base nenhuma. Então, eu ia ficar muitos anos ali no cursinho para aprender o que todo mundo que já estava ali já veio com aquela base, porque é muito aluno de colégio particular, né, que vai para medicina e tal. E aí eu conheci o meu atual marido nesse período de cursinho pré-vestibular, meu marido, né? E aí começou um namoro, no começo foi muito turbulento. E aí eu fui desgostando do cursinho, e eu saí do cursinho para ir trabalhar de novo, né? Fui trabalhar. E em 2015 a gente casou. A gente se conheceu em 2013, em 2015 a gente casou. Tava com quantos anos? Ixi, sei lá, 22? 22, mais ou menos, quando você casou? Eu acho que eu conheci ele com 20, casei com 22. E aí, em 2017, 2 anos de casado, eu dei essa pituca e falei, quero ir embora daqui. Mas foi você mesmo? Como sempre. Já tinha experiência de mudar várias vezes? Eu já era meio nômade, né? E aí eu falei, vambora. E o marido, onde que ele entrou nessa? Não queria, não? Ele não queria, foi muito difícil. E ele é de onde? Ele é de Araguari. Então ele é de lá mesmo, de Minas. Ele é de lá. Se fosse de Valadares, ele já topava, falava, bora pra Boston. Não é de Valadólares, não.
E aí eu fui, falei, vamos, eu quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Ele não queria de jeito nenhum, foi uma guerra, foi muito difícil convencer ele, porque ele tem uma filha de outro relacionamento. E ele falava, não, porque eu vou ficar longe da minha filha e longe da minha família, não sei o que. Eu falava, não, a gente legaliza, a gente leva ela e tal. E eu tenho uma tia que morava em Portugal, já tinha 15 anos. Uau. Ela era casada com um português e ela sempre deixou muito claro que quando ele aposentasse, né, ele era bombeiro, quando ele aposentasse, eles iam voltar para o Brasil, que ela não queria envelhecer em Portugal. E faltava 2 anos para ele aposentar e ela ir para o Brasil. E eu falei, cara, eu preciso aproveitar enquanto ela ainda tá lá, para ela, tipo, pelo menos me ensinar alguma coisa do básico, né? Então vamos, que minha hora é agora. Eu tinha um emprego muito bom, eu trabalhava de assistente administrativo na UPA, da minha cidade. Eu cuidava da parte de montar a escala dos médicos, junto com a coordenadora, né? Uau. Fazer folha de pagamento da equipe dos médicos, né? Era uma equipe bem grande. Tu já tava numa posiçãozinha legal. Tava, bem legal mesmo. Aí surgiu a oportunidade pra Portugal. Surgiu na minha cabeça, né? Eu implantei ela aqui. Mas por que Portugal? Só porque sua tia tava lá? Só porque minha tia tava lá. Ok. Você assistiu um vídeo no YouTube e falou, agora eu vou. Aí não foi um vídeo, né? Porque quando eu mergulho numa coisa, eu mergulho mergulhado mesmo, né? Aí eu estudei tudo que eu podia estudar, eu fui muito bem preparada. Você assistiu alguma classe? Você chegou a fazer alguma masterclass? Que tem umas classes, né? Tipo, Não. morar fora. Tem uma de Portugal que é nunca sensacional. Paguei. É, porque Nem tem pra vir umas pra que cá. é... Não, porque é sensacional. Tem umas classes que, tipo, hoje em dia é muito organizado, de como morar fora. Eu tô com um projeto bem legal, que é um masterclass de como você seguir várias carreiras nos Estados Unidos. Então, em breve, a gente vai lançar um projeto que Bem chama legal American mesmo. Dream Class. E qual que é a minha paixão? Minha paixão é te ensinar como que você se torna um encanador, como que você se torna um eletricista, como que você pega a licença para ser esteticista. Então, trazer um profissional dessa área para estar nessa classe e te explicar isso, para você ter, através da experiência dele ou dela, tipo assim, cara, foi isso que eu fiz para ter minha licença. E aí, se você quiser contratar essa pessoa como um consultor, porque, é a forma mais rápida de você crescer, você ter um mentor. E entre você e ele, você se torna disponível. Eu perguntei Muito porque tem uma legal mulher mesmo. em Portugal que, tipo, acho que chama Morando Fora, algo assim, Vivendo Fora. Ela tem um masterclass sensacional de como morar em Portugal. Então fica ligado aí que em breve tem American Dream Class chegando aí. Muito legal o projeto. E aí, explicando também aonde que você vai morar com a sua filha, que tem as melhores escolas. Já parou pra pensar nisso? Mas vamos lá. Aí tá, você foi pra Portugal assistindo vários vídeos, fez tudo sozinha, ligou pra tia e falou, Fiz tia, tudo sozinha. Eu falei, tô indo. prepara o quartinho que eu tô chegando. Aluguei a sala da casa dela. Ela tinha um apartamento, um quarteirão da praia. E a sala dela era enorme. Onde em Portugal? Setúbal. Setúbal, não conheço. Vamos fazer um Google aqui. 40 minutos, 50 minutos de Lisboa. Setúbal, Portugal. Ok. Maravilhoso. Nossa, um paraíso na terra. Ah, e a comida é muito bom, né, cara? Não, a praia. gostei. Você não eu gostou, não sou fã de peixe, né? Meu marido se encantou pela culinária. Tá explicado, eu não. né? Porque você... Ah, mas como é que o mineiro gostou de peixe? Não gosto, não sou chegada em peixe. E a culinária deles é praticamente É peixe todo dia. É, você tá no mar Mediterrâneo ali, ou tá na beira do... Não, e o peixe ele é maravilhoso. Eu estranhei bastante, na verdade, a culinária deles. Eu Nossa, emagreci tá no 20 Oceano quilos. Atlântico, não tá no Mediterrâneo, Cara, eu não. emagreci 20 quilos em Portugal, porque eu não conseguia, adaptar com a comida de lá. Eu só comia a minha e trabalhando freneticamente, né, na faxina. Eu não sei geografia. Eu falei mar Mediterrâneo super errado. Se você não pegou, eu acabei de falar uma cagada aqui. Mas mandei. Aí, você fazia arroz com feijão e fazia carne. Arroz, feijão, comida brasileira lá em casa sempre, né, e comendo marmitinha no trabalho. Às vezes eu tinha 10 minutos para comer e entrar no próximo cliente. E aí foi... E você chegou lá em que ano? Novembro de 2017. Então a economia já estava voltando, já não estava tão ruim. Tinha um resquício, assim, da crise que teve, mas não... Tipo assim, quem chega depois de uma crise, aquilo ali é o seu normal, né? Você não... Tinha uma época que ele não chamava... sofre com aquilo. Ele chamava de PIGS, né? Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha. Eram os países, ele chamava de porcos, PIGS. Que a economia era ruim nessa época, era muito Sério? ruim. E aí pra você, como é que foi essa experiência? Você chegou lá e... Foi difícil. Foi bem difícil. Em Portugal foi bem mais difícil do que aqui. Ah, sem dúvida. Conta pra gente como que foi Portugal, o choque.
Nossa. Porque muita gente pensa às vezes, eu vou pra Thiago, Portugal. Muita gente pensa e muita gente me fala isso. Ana, tô indo pra Portugal, o que eu faço, pra onde eu vou e tal. É bem difícil. Apesar de, na época, eu achar que eu estava muito preparada, porque eu tinha consumido muito conteúdo, eu sabia mais ou menos como é que andava nos lugares e tal. Quando eu cheguei, eu vi que eu não estava preparada para o principal. Eu tinha 0 preparo psicológico. Foi um baque muito grande. O que você pra quer mim. dizer com 0 preparo psicológico? 0, Thiago. Tipo assim, a gente tinha uma vida social muito ativa. Muito. A gente sempre teve uma vida social com muitos amigos, e churrasco e tudo mais. E do dia pra noite acabou tudo. E a gente foi para São Paulo. Eu sempre falo isso para as pessoas. A gente foi de Araguari para São Paulo, que eu peguei o voo internacional em São Paulo, de ônibus. E eu deixei, tipo, a minha mãe chorando na rodoviária, a avó do meu marido, a minha sogra, chorando. Eu fui de Araguari para São Paulo, eram umas 8, 9 horas de ônibus. Parecia que eu tinha deixado os meus órgãos lá na rodoviária. Parecia que eu tava oca por dentro, era muito louco. Parecia que eu tava oca por dentro. Eu fui chorando de Araguari para São Paulo. Mas aí a gente pegou o avião, fomos para Lisboa e tal. Eu tive uma conexão em Madrid. Eu desci em Madrid, né? Eu fui Guarulhos, Madrid, Madrid, Lisboa. Volta logo para São Paulo. Senão eu vou para Madrid. Eu fui de Guarulhos para Madrid, Madrid, Lisboa. E em Madrid foi bem tenso, porque quando você já viajou para Europa? Já. Provavelmente, né? Você faz a imigração... Mas eu não fiz... Eu já fiz escala em Lisboa, já fiz escala em Madrid, mas eu nunca saí na rua. Porque eu vou sempre pra Grécia, eu vou pra Turquia, mas tem Fino, né, gente? Ele foi pra Grécia. Minha esposa é grega, então, tipo, acaba sendo mais barato ir pra Grécia do que ir pro Brasil. Com certeza. Ou bem mais. E aí, tipo assim, quando você entra no espaço Schengen, sei lá como é que fala, enfim, no espaço europeu, você faz imigração no primeiro país que você entra. Né? Independente se você vai visitar outros 20 países, você vai passar a imigração somente no primeiro. Então, eu já sabia que a nossa imigração seria em Madrid. A hora que a gente desceu do avião, um policial, tipo, acho que ele tinha uns 2,5 metros de altura, careca, eu nunca esqueço, porque acho que a careca dele me marcou, cara, não sei por quê. Brilhosa? Brilhosa. E ele tinha, tipo, muito cara de mal. Ele pegou e puxou meu marido pra um canto. E nós dois estávamos juntos, tipo, de mão dada. Ele puxou meu marido pra um canto e ele foi interrogar só o meu marido. Só que eu sempre me virei bem no espanhol, porque como eu morei em Rio Branco, espanhol nas escolas. Só os peruanos ali do lado. Por ser do lado da Bolívia, né? Só espanhol nas escolas. Perto da Bolívia, não é Peru, não? É Bolívia. Tipo, 3 horas de carro você tá na Bolívia fazendo compra. Eu tenho que estudar geografia mesmo, viu? Tá foda, irmão. E aí eu me virava bem no espanhol, né? E eu fui atrás. Ele levou só meu marido pro interrogatório, mas eu fui atrás. E aí ele perguntou, pra onde vocês estão indo? E eu respondia. Ele perguntava pro meu marido, e eu aqui do lado, de abelhuda na conversa, né? E eu falava, Lisboa. Ah, tá. Que dia é hoje? Tal. Aí ele, cadê a passagem de volta? E ele não olhava pra mim. Sim. Eu tava respondendo ele não olhava pra mim. Sim. Eu peguei a passagem, ele olhou e falou assim, que dia que é hoje? Aí eu fiz uma conta rápida de cabeça, né? Falei, se eu embarquei tal dia, hoje é tal, voo noturno, não sei o quê. Respondi. Ele olhou, por que você comprou sua passagem de volta 3 dias atrás? Porque eu comprei a passagem de volta 3 dias antes de embarcar. Mas aí de volta? Não, comprei a ida, muito tempo depois, 3 dias antes da viagem, eu comprei a volta. Você comprou separado, Comprei separado. Aí eu falei, por causa do preço. Ele, o preço, ok. Aí ele falou, tudo bem, pode seguir. Aí ele revistou a mochila do meu marido, a gente estava levando um notebook. Fomos para a fila da imigração. Aquilo ali eu já estava tremendo, né? Passando mal. Eu falei, pronto, aquele cara vai me passar um rádio para a imigração ali para bombardear a gente de pergunta, né? Mas na imigração mesmo foi super tranquilo. Ela perguntou se eu tinha carta convite, mostrei a carta convite da minha tia, que a minha tia já era portuguesa, né? Ela podia me ceder carta convite. Mostrei, perguntou quantos dias eu ia ficar, passagem de volta, pode entrar, boa viagem. Fizemos nossa escala. Chegamos em Lisboa, fomos pegar as malas, né? E quem que viaja a passeio para a Europa, primeira vez viajando para a Europa, né? Carimbinho no passaporte, e leva 5 malas. Um casal, com 5 malas. A Kim Kardashian. Provavelmente. Foi o que eu pensei, né?
E aí a gente pegou as malas e tava saindo assim. Tinha um policial. Não sei do que ele era. Se ele era da alfândega, se ele era da imigração. Tava parado na porta do aeroporto. Ele entrou na frente do meu carrinho, assim, pra eu não andar mesmo com o carrinho. Aí ele pegou na etiqueta da minha mala, virou e falou assim, de onde vocês estão vindo? Eu falei, de Madrid. Aí ele falou, e antes de Madrid? Eu falei, do Brasil. Ele pegou e falou assim, me acompanha aqui pra essa sala. Tiago, acho que eu fui interrogada ali por umas 2 horas. Uau. Na salinha. E o que ele tá perguntando? Nossa, muita coisa. Perguntava por que eu tava levando aquele tanto de mala, o que tinha dentro das malas, pediu pra gente abrir. Nossa, foi muita coisa. Perguntava tudo da minha tia, quantos anos tinha que minha tia tava em Portugal, o que o marido dela fazia e não sei o quê. Aí ele fazia, 30 perguntas e voltava lá na primeira. Eu já tinha, né, ouvido falar da tão temida salinha. Mas a gente nunca espera que o raio vai cair na nossa cabeça, né? Aí pronto, passamos, entramos. E aí foi o choque. E sua tia tava te esperando lá de Tava fora e as esperando lá horas de fora. passando e Ela vral. achou que a gente tinha sido barrado. Porque eu não conseguia contato com ela mais. Eu tava na salinha sendo interrogada E ela lá, E é isso. bora ver o que acontece. Aí você entrou, aí você saiu da salinha e foi pra salona da tia. pra salona da tia. Salona mesmo. Aluguei a sala da minha tia por 43 dias, mais ou menos. Qual que foi seu primeiro trampo lá em Portugal? Faxina. A Ok. empresa que eu fiquei, eu não foi... Lá não tem muito isso igual aqui, de uma pessoa comum, tipo eu, outra pessoa, ter um schedule grande de casa. De começar o seu próprio negócio. Não, lá são empresas mesmo. Sim. E a empresa que É eu mais trabalhava... rígido, a Europa é rígido. A empresa que eu trabalhava era uma empresa até grande, eles chamam de carrinha. É tipo uma minivanzinha que a gente carregava todos os produtos de limpeza, aspirador e tal. E essa empresa que eu trabalhava tinha 7 carrinhas. Você ganhava quanto por semana? Não era por semana, aí que tá. Eu acho que por a mês? dificuldade de Portugal é a mesma dificuldade do Brasil. O salário ser mensal. Hoje que eu e meu marido, assim, ele ganha por semana, né, que eu não trabalho aqui, ele ganha por semana, a gente fica olhando e se perguntando, como? Como que as pessoas fazem para viver com salário mensal? É difícil. É surreal. Não, na verdade... Porque a grande maioria das pessoas ganha pouco. É aí que tá, né? O salário mensal baixo, com custo de vida, quando você tem filhos, é muito difícil. Muita gente não entende a realidade. E o salário em Portugal era mensal. E quanto que era? Eu ganhava 4 euros a hora. Putz. Quantas Cruel. horas por semana? Por semana, não sei. Mas, tipo assim, por dia dava em média de, sei lá, 10. No inverno, 10 horas, 11 horas. E no verão? No verão eu fazia 14, 15 horas. Vamos supor, 10 horas, 5 dias na semana. Você fazia 40 euros por dia. 200 euros por semana. 800 euros por mês. Caralho. E quanto que era o aluguel da sala? 300. Daí vocês dois trabalhando. Nós Ele dois trabalhava trabalhando. com o quê? Meu marido é mecânico, né? Ele é mecânico Aí você desde se encaixou. desde os 13 anos. A gente não trocou de emprego. O emprego que ele entrou, ele ficou até quando a gente voltou pro Brasil. A empresa que eu entrei, eu fiquei até voltar pro Brasil. Você chegava a tirar mais ou menos uns 800 euros por mês? Na 600, época que a gente, 800, como é que era? Na época que a gente morou em Portugal, o salário mínimo era 560. Eu trabalhava muito, muito mesmo. Então, assim, eu tirava na média de 650, mais ou menos. Okay. A A maioria hora dos saía meses. menos de 4, então, trabalhando esse tanto de hora. É porque, tipo assim, eram 10 horas corrida trabalhada, mas o seu trajeto de um trabalho pro outro, você não recebe. Ah, você não recebe? Não. Você só recebe não quando recebe. você entra Então, na tipo casa. assim, a gente pegava o carro da empresa em Setúbal e ia pra, tipo, Azeitão, que é uma cidade perto, né? Que a gente limpava várias cidadezinhas ao redor. Tava era achando que a minha 40. matemática tava errado de novo, mas não é não. Não, era 40, Você não 50 minutos de estrada. Tipo assim, tinha lugares que a gente limpava que dava tudo isso de distância. Caraca, meu. E esse trajeto a gente não ganhava. Então, Uau. E aí você ficou lá quanto tempo? eu fiquei 1 ano. 1 ano e uma semana cravado. E aí o que deu? Chutou o pau da Aí barraca? a De onde gente que deu essa saiu- ideia? A gente saiu da casa da minha tia, né? A gente alugou nossa casa. E aí a gente Depois de pagava... quase 2 meses. 40 dias. A gente alugou nossa casa.
A primeira casa era 200 euros o aluguel da casa inteira. Essa que é a vantagem, né? Não ganha bem, mas também o custo de moradia. Era 200 euros o aluguel da casa e a energia era muito barata, a internet bem barata também, telefone e tal. Depois de um mês a gente arrumou uma outra casa melhor, mais perto do meu serviço, e a gente mudou de novo. Aí nessa casa a gente ficou até a gente ir embora. E em setembro eu descobri que eu estava grávida. Uau. E foi um baque muito grande para mim, porque eu não estava planejando a gravidez. Apesar de não prevenir, eu não planejava, porque todos os médicos falavam para mim que eu ia precisar de tratamento para engravidar. Ok. Porque eu tinha vários problemas e que não era fácil. Que a probabilidade era pequena. Que eu só ia engravidar se eu fizesse tratamento e tal. E quando eu me vi grávida, foi um choque muito grande para mim. Eu tive um medo. Que eu falo para as pessoas que era um medo real, e era mesmo. E hoje eu sou mãe, tipo, minha filha tem 3 anos e eu continuo tendo plena convicção de que o meu medo era real. Tinha medo de não saber ser mãe. Era um medo muito forte para mim. Eu falava, cara... De onde que você acha que esse medo veio? Não sei. Porque você cresceu com seu pai e com sua mãe até que idade? Eu não tenho lembrança do meu pai, não. Meu pai e minha mãe largou, eu tinha 3 anos. Então é isso. Eu tinha um medo muito grande de não saber ser mãe. Eu tenho uma tese muito grande, porque eu nasci em setembro, em outubro meu pai foi assassinado. Minha mãe era bem jovem. E aí eu sempre reflito nisso. Eu tinha muito medo de ser pai. Eu falei, cara, como que eu vou ser pai sendo que eu nunca tive um? Como que eu... Não tem manual, não me deram o manual. Falou, tá aqui, vai lá. Nossa, eu falo isso muito pra minha mãe. Eu falo, mãe, queria tanto descobrir uma loja que vende um manual de como ser mãe, sabe? Pra eu não errar. Eu não quero errar. Eu vou te passar uma coisa, então. Eu vou começar a cobrar isso aqui em produção. Eu vou começar a cobrar. Eu falei mais cedo, vou repetir de novo. Cara, Paulo Vieira. O cara tem um... Ele tá apaixonado mesmo, Paulo Vieira, né? Tipo, tô indo pra Orlando agora e falo assim, pra gente que passou esses traumas de infância, essas perrengues. Se você melhorar 10%, vale a pena, hein? Não, sério. Se você melhorar 10%, vale a pena. Mas aí tá, veio a baby. Aí eu me vi grávida, né? E quando a gente morou em Portugal, que eu te falei, o salário mínimo naquela época era 560, hoje tá na média de 720, acho. Eu tenho muitos amigos lá em Portugal até hoje. 2 amigas minhas foram... Perrengue lá é punk. O custo de vida é baixo, mas eu acho que o fator do salário ser mensal prejudica muito. E o retorno no tempo também é muito baixo. Olha... Eu te falo porque lá é mais difícil, eu sou apaixonado Thiago. por ser humano. O motivo de eu ter criado o podcast que eu chamo A Experiência do Thiago Prado é porque eu sou apaixonado por ser humano. Quando eu tô na Grécia, eu paro no posto de gasolina e eu encontro com um cara do Afegão. E eu quero saber da história do cara, velho. Eu também. Aí eu sento lá e falo assim, peraí, cara, como que você veio parar aqui? Eu também, cara. Do Paquistão, eu adoro ouvir a história e aí, das tipo pessoas. assim, e eu faço essas perguntas, quanto que você ganha? E aí eu fico fazendo a matemática na minha cabeça, falando, meu Deus, como que esse cara tá vivendo, velho, com a família dele, porque a matemática não fecha. Não fecha. Não fecha. A Europa, tipo assim, por imigrante. Deixa eu te dar um exemplo não fecha, básico. Velho. A gente morou 1 ano em Portugal e a gente não tinha filho. Tudo bem que eu mandava dinheiro pro Brasil, porque a gente, geralmente, planejamento, né, questão de voltar e tal. A maioria, né, que muda, acaba mudando com conta. Sim. Isso é um fato, né? Eu tô até hoje pagando conta do Brasil. Graças a Deus, esse mês é a última. Mas eu mandava dinheiro pro Brasil, mas a gente não tinha filho, né? Ele pagava a pensão da outra filha dele e tal. A gente não tinha carro em Portugal, cara. A gente fazia compra de ônibus. E lá é que nem aqui, você tem que comprar água, que você não pode beber água da torneira. Então, tipo assim, eu carregava uma sacola pesada nessa mão, segurando a alça da outra, ele segurava a outra alça e outra coisa na Não é verdade. sacola dele. Aqui você pode beber água da torneira, sim. Isso não é verdade, depende da cidade. Eu super recomendo, se você mora em Massachusetts, entra na cidade, estuda a cidade que você mora, pega o report, você pode comprar um filtro de água e você pode beber água sim. A água de Massachusetts, ela vem de Vermont. Ela vem das montanhas. É sério? Yes, muito sério. O que a gente tem aqui? Telefone mudo. Me contaram que falaram pra eles que é assim, né, Sô? Então, né? O que a gente tem? A gente tem os canos que tem LED neles. E esses canos vêm com LED, mas se você tiver um filtro de água, ele remove o LED do cano. Então você não bebe água com LED.
Mas a maioria da cidade, igual a cidade que a gente está aqui gravando esse podcast hoje, eles estão trocando todos os pipes da cidade, tirando os LED pipes, então LED, só para quem está acompanhando, tá, vó? É chumbo. Então, eles usavam eu tava chumbo. aqui pensando, o que será que é LED? É chumbo, então os canos têm chumbo na solda, então eles soltam. Mas a qualidade de água desse estado é magnífica. Algumas cidades não têm a mesma qualidade da água, então é importantíssimo a gente entrar no site da cidade e saber da qualidade da água, e eles são obrigados a dar esse report todos os anos. Que legal, eu vou pesquisar. Já na Europa ele já tem problema, isso é verdade. A gente não bebia água na torneira. Na Grécia é a mesma coisa, não bebe. Era bem ruim mesmo. Ela tinha um gosto, ela era branca. Não todas, né? Por exemplo, Atenas, a água é muito boa que vem das montanhas, mas se você for pra ilha, não tem, então você tem que comprar água. É tão engraçado que na ilha, na Grécia, você não tem água pra tomar banho às vezes, dependendo do verão, porque seca. É muito seco, né? Isso eu não peguei lá, não. Aí voltando pra sua história da água. Aí a gente carregava a compra pesadíssima Com as garrafas d'água. de ônibus, cara. Com as garrafas d'água, os galões de água. Eu falei, meu Deus, eu tô no Nordeste. Era bem difícil, viu, Thiago? A vida lá é bem difícil. Aí tá, que dia que você decidiu chutar o pau da barraca e voltar? E sabe o que só mais um adendo, tipo assim, o que é o mais louco do tanto que a vida lá é difícil, principalmente para imigrante? Aqui você chega num dia, no outro, se você quiser, você tá financiando um carro, né? Não. O imigrante indocumentado aqui financia casa. Pera. Eu agora vou falar uma coisa aqui que é importantíssimo, tá? Pega essa visão aqui, ó. O sistema financeiro nos Estados Unidos é um galão de gasolina e uma caixa de fósforo. Todas as duas coisas são muito úteis pra você. Agora, se você não souber usar ele, você vai botar fogo em você mesmo. E o que eu vejo de gente recém-chegado botando fogo neles mesmo, começa com um colchão financiado. Desse mal eu não sofro. É muita gente. Então, a minha vida é bem zero custo. Mas aqui é acessível. Você financia... Explica pro povo aí. Você financia tudo. Você financia tudo. Você financia o que o povo tanto ama, iPhone, né? Os produtos da Apple. Você financia carro. Você financia casas. Sendo indocumentado, você financia casa. Em Portugal não é assim. Você tem que esperar o seu título de residência chegar. E aí, para financiar, não é tão fácil. Tudo bem que eles te legalizam muito fácil. Mas é demorado. Quanto tempo para legalizar em Portugal, na média? Vocês estão lá? Indo como turista, né, e fazendo o processo que a maioria faz, que é dar entrada na manifestação de interesse, é uns 2, 3 anos. Legal. Mas te legaliza, né? Não é uma coisa que você vai viver a vida inteira ilegal. Antigamente você podia ir para Inglaterra e o negócio funcionava e ficava até bom. Exatamente. Agora não pode você tem mais. título de residência? Não, pode. Para Inglaterra que não pode, porque saiu do espaço europeu. Mas você pode ir para Bélgica, para Luxemburgo. Luxemburgo tem um salário mínimo altíssimo. E com o seu documento ali. E depois de 5 anos, você já pega sua cidadania europeia, né? Pega a cidadania portuguesa. Eu, ano que vem, estaria pegando se eu tivesse em Portugal. Estaria pegando se eu estivesse lá, mas você decidiu chutar o pau da barraca. Então. Aí, a neném nasceu onde? No Brasil. Ué. Me vi grávida, fiquei desorientada, de verdade. Mas se o neném nasce em Portugal, ele é português? Então, todo mundo, tipo, 100% das pessoas me fazem essa pergunta. É porque eu não sei. E me julgam. Por que você veio embora? Por que você não teve sua filha lá pra ela ser portuguesa? Na época que ela nasceu, né, não tinha essa lei. Quem nascesse em solo, pelo menos português, né, que eu tava em Portugal. Quem nascesse em Portugal e fosse filhos de pais não documentados, né, mesmo que você ainda tivesse com a manifestação de interesse, mas não tivesse com seu título de residência, seria brasileiro nascido no exterior. Ela não seria portuguesa. Interessante. Então, tipo assim, isso pra mim não tinha peso nenhum. Não fazia tanta diferença. Não, ela seria brasileira nascida no exterior, pronto. E o que aconteceu? Eu descobri que eu estava grávida em setembro e ela nascia em maio. Eu poderia trabalhar ali até fevereiro, março, tranquilamente, né? Só que a minha patroa virou pra mim e falou assim, não, só te deixo trabalhar até início de dezembro. Depois você tá dispensada. Eu falei, nossa. Então tudo se encaixou. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? O meu marido, apesar de ter uma profissão muito boa, ele ganhava muito pouco em Portugal. O salário mínimo era 560, 580, sei lá. Ele ganhava 500 euros por mês. Cara, por mês, 500 euros era muito pouco. Tipo assim, a maior renda vinha da minha faxina, né? Do meu serviço. E aí eu perdi o meu trabalho. E eu falei, não dá, né? Mesmo com o custo de vida baixo, não dá. Eu não vou conseguir outro trabalho grávida, né? Que as pessoas não vão me dar trabalho grávida.
E só com o salário dele não dava para viver. Eu falei, eu também já não tô gostando daqui. Foi um ano chorando, foi um ano muito difícil mesmo. Eu não consegui me adaptar em Portugal. Eu falava, cara, eu sou um ET. Um lugar lindo desse, tudo maravilhoso, custo de vida baixíssimo. Você vai no mercado sem um pingo de medo de passar no caixa. E eu tô odiando tudo. Eu não tô conseguindo ser feliz, eu não tô gostando de nada, nada me completa. Vou embora. Falei, ninguém vai contrair a vontade de uma grávida, né? Ninguém vai falar, não, você vai ser obrigada a ficar aí, você quis isso, agora você fica. Falei, vou embora. E enchi o saco. Meu marido não queria ir embora. Ele não queria ir para Portugal. Depois, na hora de voltar também, ele não queria voltar. Mas fiz ele ir embora e a gente foi embora. Quando eu pisei no Brasil, o arrependimento bateu no aeroporto mesmo. Falei, o que eu fiz da minha vida? E ali eu fiquei 3 anos e 2 meses no Brasil. Tive a minha filha, ela nasceu, eu cheguei no Brasil em dezembro de 2018 e em maio ela nasceu. E ela nasceu onde? Em Araguari. Que isso, Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro. Ela nasceu em Araguari. Não nasceu boliviana, não? Não. E aí foi isso. Voltei pro Brasil e tive ela. E aí, você ficou no Brasil mais ou menos o quê? 2 anos? 3 anos e 2 meses. 3 anos e 2 meses. Cravado. E aquele choque, né? Porque pra acostumar com a terra Foi muito vermelha do difícil. Triângulo Mineiro, pá. Foi muito difícil. Eu falo para as pessoas Qual que foi uma dificuldade quando a gente volta? Porque você vai para um mundo desenvolvido, aí você volta pro interiorzão. Arrependimento. A maior dificuldade é o arrependimento. É você lidar com o peso da sua consciência. Você já foi em Catalão? Já. Então, minha família é dali do lado, ali, ó. Já viu uma funerária que chama Paz Universal? Não. Então, tu pega ali de Goiânia e vai até Uberlândia. Meu tio, tia da minha mãe, família lá, então daquele pessoal ali, entendeu? É uma funerária super legal, super respeitosa, chama Paz Universal. Catalão é 1 hora de Araguari. Pertinho. Foi isso que eu imaginei, eu olhei aqui no Google mais cedo aqui. 1 hora, 1 hora e meia. Então vocês iam pra Caldas, então? Ah, direto. É a praia dos araguarinos. Nossa, aquilo ali é maravilhoso, né? É muito bom. Fazendinha da minha avó é 1 hora de Caldas. Muito bom mesmo. Pois é, eu fui pro Brasil. A maior dificuldade, você perguntou, é lidar com o seu arrependimento. Ok. Embora. É muito difícil mesmo. Só eu e meu marido sabem quantas vezes a gente chorou e pensou, que merda que a gente fez. Porque ainda teve um fator agravante, como se já não bastasse seu arrependimento de ter largado um país bom, você tá num lugar bom pra você voltar porque era ruim. Assim que a gente voltou pro Brasil, mudou a lei. Lei de? Todo cidadão que nascesse em Portugal era português. Bah, que merda. Minha filha seria portuguesa. E aí eu já tinha voltado, eu não ia voltar pra trás de volta, né? E eles começaram a fazer isso porque a população envelhecendo, né? Muito. Você tá com um problema gigantesco lá. Gigante. Eles soltaram um visto top agora, você tá sabendo? Eles chegaram, não. Explica pra gente. Visto de procura de trabalho. Sério? Você pode ir pra Portugal procurar trabalho. Você tira o visto para procurar trabalho e você tem Porque 6 meses. você sabe qual que é o maior problema da Europa, né? A Alemanha hoje está no mesmo problema que o Japão. Eles têm mais gente coletando de aposentadoria do que gente contribuindo. Então, problema seríssimo. Então, quando a Merkel aceitou aquele tanto de gente lá, refugiado da Síria... Quem aceitou? A Angela Merkel, na Alemanha. Ela não foi só de coração. É porque a matemática fechava. Eles precisavam daquela mão de obra. Na época que eu fui, não tinha tanto essa onda de brasileiro indo para Portugal. Até não tinha, em Setúbal que eu morava, não tinha mercado brasileiro. A gente tinha que ir em Lisboa comprar alguma coisa e, era muito caro. Nossa, eu lembro que a vez que eu fui no mercado brasileiro em Lisboa, eu comprei, 2 sacolas e ficou 80 euros. Uau. Aqui eu Ficou vou... 2 dias de trabalho. Não, aqui eu vou no mercado brasileiro, eu não gasto 80 tão facilmente. Aí você tava lá, entediado em Araguari. Aí a Liz nasceu. Aí veio Covid. Minha filha nasceu em maio de 2019. E desde que ela nasceu, eu falei, eu não vou voltar a trabalhar fora, eu vou cuidar da minha filha. Eu vou cuidar dela e até ela ter uns 5, 6 anos, que ela tiver com o cérebro bem estabelecido, que ela tem muito amor na casa dela, aí eu posso pensar em trabalhar fora. Então você sabia o que você tinha que fazer. Ué. Eu sabia. É louco porque, a gente sabe na hora que a criança nasce. E eu não acreditava quando as pessoas me falavam isso.
Nasce um filho, nasce uma mãe. Eu não acreditava nisso. Encaixa, né? O instinto materno. Não, eu não acreditava. Thiago, tipo, eu sempre fui muito brava, mas quando a Liz nasceu, eu consegui superar toda a braveza do meu entendimento. Foi encaixando. É. E aí eu abri minha papelaria. Eu abri uma papelaria dentro da minha casa. Eu fazia agendas, planners, caderneta de saúde. Aqui não tem, mas no Brasil, a criança, quando nasce, tem caderneta de vacina. E foi um sucesso. Foi um sucesso, assim, foi um estouro. Eu fiquei com a papelaria aberta 2 anos. E em 2 anos eu me tornei a melhor da minha região. E final de ano eu mandei produto para Canadá, para Estados Unidos, para Portugal, para vários países, para Bélgica. E o que você fazia na papelaria? Agenda, planner, livro de caderno de desenho para criança, caderneta Imprimia de vacina, lá e tal. Tudo personalizado. Tudo personalizado. Tudo personalizado. E era fabricado onde? Pelas minhas mãos. Uau. Fazia tudo do absoluto zero, não comprava nada pronto. Comprava pronto, papel, papelão, arame, isso eu comprava pronto. Mas do resto eu fazia tudo. Tudo personalizado. E, sério, foi um estouro mesmo. Eu não esperava que fosse tomar a proporção que tomou, porque eu comecei com um escritório dentro de um quarto para poder ter uma rendinha extra e continuar cuidando da minha filha e não pesar nosso orçamento. Certo. E com 6 meses eu já tinha 2 funcionárias. Ah, sem dúvida. Foi muito rápido, meu crescimento foi muito rápido. Eu tive muitas clientes. Vai sair negócio disso aqui hoje, hein? A gente vai conversar depois nos bastidores. Eu tive muitas clientes. Tá tendo ideia aí, produção? Muitas clientes mesmo, muitos produtos. E final de ano foi uma loucura, faturamento lá em cima. E eu não sabia nem o que eu fazia com tanto pedido, com tanta gente chegando. Foi muito bom. E aí, tá. Você tá com o negócio rodando, o marido já tava encaixado de novo. Tava com a vida muito boa. Aí você tava tudo de boa, já tinha vencido aquelas barreiras, você falou, o negócio tá muito bom, vou foder com ele aqui agora? Como é que foi? Tipo isso. Mas eu que desgrama é essa? Ninguém nunca descreveu tão bem. Tipo isso. Tava tranquilo. Tudo fluindo bem, eu tirando um salário assim top pra quem trabalhava dentro de um quarto, numa casa. Seu esposo já tava tranquilo na oficina de novo. Tranquilo na oficina de novo, né? Minha filha encaminhando, tinha uma babá pra ela na minha casa. E eu trabalhando no escritório e tal. Mas assim, aquela vontade de ir embora nunca passava. Mas Portugal não? Eu não queria Portugal mais. Eu tinha muito medo de voltar pra depressão que eu tive em Portugal. Porém, agora eu tinha uma filha. Eu não podia me deixar ir pro buraco negro. Ir pro buraco negro com uma criança dependendo de mim. Não. Então eu tinha muito medo de voltar pra Portugal e voltar pra tristeza que eu sentia lá. E aí? E aí, a pessoa doida aqui, né? Comecei, vou pros Estados Unidos. Eu tenho uma amiga que mora aqui em Revere. Ela é engenheira química. Inclusive... Ela entende de química orgânica? Com certeza. Inclusive, se a gente convencesse ela a vir pra cá, ela tinha muita coisa pra te agregar. Que legal. Mas ela iria pro imigrante rico, né? Porque a bichinha é porreta. E ela faz o que hoje? Cara, não sei te dizer exatamente. Ela tá aqui? Ela já me explicou, ela mora em Revere. Ah, que legal. Ela já me explicou. Sei que ela cuida de uma equipe de umas 16 pessoas na empresa dela e tal, mas eu acho que ela não trabalha como engenheira química mesmo. A empresa dela? Não. Ah, tá. Que legal. O pai dela mora aqui tem, sei lá, acho que uns 25 anos. Maravilha. É. Amiga, quando você assistir esse vídeo aqui, ó, me liga. Nossa, ela Vamos podia conversar. vir mesmo. Não, sério, eu vou falar com ela. Vai que esse aqui, ó, esse podcast aqui, ó, sai negócio, tá? Tomara. Sai ou não sai produção? A gente vai se encontrando aqui, você não faz ideia o que vira isso aqui, mas vamos lá. E aí, Thiago, eu trabalhava no computador, né, na frente do computador o dia inteiro. Comecei a estudar sobre os Estados Unidos. Achou um vídeo no YouTube. Cara, do nada. Te juro por Deus, foi do nada. Será que foi o Geraldo? Não Lá sei. de Caldas Novas? Não sei. Você já viu o vídeo do Geraldo? Eu vi seu vídeo com ele. Geraldo é fora. Eu gosto muito também dos vídeos do Geraldo. Comecei a estudar. Falei, cara, vou perguntar pra Nathalie, né? Que é essa amiga minha. Ela já tava aqui? Tava. Ela chegou aqui, acho que em 2018. Ela tava aqui. Aí eu mandei... Como assim? Eu sou uma amiga muito ausente, sabe? Eu não sou de ficar conversando todo dia, toda hora. Eu também não. Eu passo meses sem falar com a pessoa e quando eu volto é como se nada tivesse acontecido. Amiga, sua louca. Entendi. Como se nada tivesse acontecido. E eu conversei com a Nathalie e falei, cara, eu preciso saber o que você acha, né? Eu tô querendo ir embora do Brasil de novo, não sei o quê. E eu tava
querendo tentar Estados Unidos. E eu queria saber o que você me fala, né? Se você acha que dá ou não dá, tal. Ela me ligou, eu mandei uma mensagem pra ela. Ela me ligou, ela falou, não, eu tenho que conversar com você por ligação. Ela falou assim, Fia, se você conseguiu viver em Portugal, aqui você tira de letra. Ela falou, desse jeito, no rasgado. Se você conseguiu viver em Portugal, aqui você tira de letra. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque aqui é muito melhor do que lá. E ela falava, e vem mesmo, e vem pra cá e tal. Eu tô ansiosa pra te receber, não sei o quê. Isso, Thiago, eu conversei, tipo assim, com ela Aí ela janeiro. plantou a sementinha do mal. Não, em janeiro. Conversei com ela em janeiro, a fronteira fechada, porque tava na pandemia. Fronteira fechada e consulado fechado. Porque não faz sentido você estar com o consulado aberto emitindo visto se as pessoas não podem turistar. Fronteira fechada, consulado fechado. Conversei com a Nathalie, tipo, por volta de janeiro. De? E sumi. 2020. Nós 21. 2021. Ano passado. 2021. Sumi, conversei com a Nathalie e sumi. Ela botou uma pilha, falou, não, a profissão do seu marido é maravilhosa, porque aqui ele não fica sem trabalho de jeito nenhum e ele vai ganhar muito bem. E a profissão do seu marido é o quê? Mecânico. Então isso aí, galera, quem tá acompanhando aí, mecânico, funileiro, eletricista, encanador, não tudo tem que é mão de gente obra, né? suficiente. Mas assim, eu falo muito que isso não é mão de obra, pra mim é arte. Tá? O cara que instala cerâmica pra mim é artista. Eu falo a mesma coisa pra ele. Eu falo, eu admiro demais a profissão dele. É o mecânico sem estudo que vai lá e arruma o que o engenheiro criou. Não, mas o cara não deixa... Eu não gosto de falar o mecânico sem estudo, porque o mecânico sem estudo, hoje em dia, ele não tem a capacitação pra encostar nesses carros. Então, os mecânicos, hoje em dia, já têm estudo. Porque ele tem que aprender a ler o código. Tipo assim, sem estudo modo de dizer, né? Que não tem um diploma de faculdade e tal. Cara, Alfredo postou uma parada legal, o Alfredo Soares, do G4, ele fala, como que é? Não adianta ter doutorado, mestrado, bacharelado, MBA, se você não tem as manhas. Então tem muita gente formada nas universidades top que é idiota. Não, o que tem de idiota com diploma? Igual o Thales fala, né? Burro com atitude. Enfim, mas eu sou muito fã. E aí ela falou, tira de letra. Plantou sementinha do mal. Eu cheguei a cogitar voltar para Portugal. Mesmo com medo, eu cheguei a cogitar. Tentei tirar visto de estudante. Não fui aprovada. 100% das pessoas é aprovado. O meu foi negado. E a Nathalie foi e botou uma pilha. Não, vem mesmo, isso em janeiro. E aí eu sumi. E nesse tempo, Thiago, eu fortaleci muito mesmo o meu relacionamento com Deus. Porque eu tinha muito medo de fazer a coisa errada de novo. E agora tinha uma pequenininha, né? E agora eu tinha ela. Eu tinha muito medo de fazer a coisa errada e eu falava, cara, eu não quero fazer as coisas mais pela minha força. Eu sei que eu sou forte. Eu tenho plena convicção que eu sou forte. Mas eu não quero fazer pela minha força. Eu quero viver o que Deus tem preparado pra mim dessa vez. Eu não quero... Enfim, sair metendo o pé pelas mãos, né? E pra ir pra Portugal foi muito fácil, né, Thiago? Tipo assim, você tira o passaporte e vai. Na hora da imigração que você sabe se você vai entrar ou não. A imigração é feita no aeroporto. Então é muito fácil, é só tira e vai. E aqui é um pouquinho diferente, né? É, bastante. E aí um dia eu peguei e falei, Deus, eu preciso de uma resposta pra onde eu devo ir. Né? Se eu devo voltar pra Portugal, se eu devo ir pros Estados Unidos. E nesse dia eu chorei muito, porque eu assisti um vídeo e nesse vídeo o cara do vídeo, né, o pastor, falou assim, que Deus ia me levar, né? Ele falou assim, Deus vai te levar, não me levar, né? Deus vai te levar pelo caminho mais longo e mais difícil, que é pra não correr o risco de você olhar pra trás e querer voltar. Eu falei, cara, isso foi pra mim, né? Porque Portugal aconteceu exatamente isso. Foi um caminho tão fácil que eu olhei pra trás e falei, vou voltar, a hora que eu quiser eu venho de novo. E falei, eu vou para os Estados Unidos. Foi muito difícil convencer meu marido. Ele não queria. Chegou para ele de novo, falou que bora estragar o que tá funcionando. Mas não tem como. Como sempre. E eles estão aqui hoje na produção, estão acompanhando a gente, viu, gente? Então. Hoje aqui é um dia especial. A família veio, tá aqui com a gente. Veio me apoiar. Veio te apoiar, E foi muito difícil convencer ele, porque ele queria voltar para Portugal. Ele apaixonou naquele país, ele queria voltar para lá. Só que eu já não queria por causa daquele medo. Até que por muito custo, ele falou assim, então vamos tentar o visto. Se a gente tiver o visto aprovado, a gente vai para os Estados Unidos. Se tiver negado, a gente vai voltar para Portugal. Já escutou essa história no podcast antes, hein? Foi? Da fiação. E aí, Vral, você foi. E aí...
Isso eu conversei com a Nathalie, tipo, em janeiro. Leandra de Uberlândia. Um dos primeiros episódios, se você assistiu, a mãe dela falou a mesma coisa. Se você pegar o visto, você pode ir, mas seu irmão tem que ir contigo. Ela tinha 17 anos de idade e fez acontecer. Vou procurar. É. E aí foi isso. Ele falou, se a gente ganhar o visto, a gente vai para os Estados Unidos fazer sua vontade, então. Eu falei, então tá, Thiago. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, esquece. Só coloca o coitado em furada. Eu só vou pra frente. E aí eu trabalhava no computador, né? E assistia, tipo, uns 300 vídeos por dia. Aí minha mãe me ensinou a função de acelerar os vídeos, né? Que eu não precisava assistir mais daquela lentidão que as pessoas falam. Eu colocava as pessoas falando em ritmo frenético. Eu tava quase ficando doida já. E assistindo vídeo, tudo. E eu tinha muita certeza de que eu queria ir pra Orlando. Queria ir pra Orlando e estudava tudo. Eu estudava qual que era a ideia de ruas. Orlando? Eu estudava as ruas, Thiago. O que eu vejo é que as pessoas... A maioria das pessoas que me procuram falando que querem mudar, elas têm muita preguiça de estudar. Não querem fazer planejamento. Não querem. E sem planejamento você toma porrada. E quando eu falo assim, olha, eu dou o caminho das pedras às pessoas. Ninguém me deu. A Nathalie botou a sementinha no meu coração, mas eu não fiquei perturbando ela, fazendo pergunta idiota, sabe? Perguntando o óbvio que o Google tá aí pra responder. Cara, eu estudei muito, eu assisti muito vídeo, eu não tinha preguiça. Eu não via Netflix mais. Era só Estados Unidos. Quem tava ali no meu convívio não aguentava mais me ouvir falar sobre os Estados Unidos. Eu não falei pra ninguém. Aliás, só meu marido e minha mãe não aguentavam mais. Já sabiam já. Eles sabiam. Quando foi em novembro, vamos pular aí esses meses de janeiro até novembro, a fronteira reabriu. 8 de novembro, a fronteira reabriu. E o consulado também reabriu. E aí você foi? E qual consulado que você foi? Brasília. Nossa, foi no mais difícil? Fui em Brasília. Por que é o mais difícil? Eu não sabia disso, não. Até pra artista eles chegam a negar visto. Mentira. Thiago, eu estar aqui nos Estados Unidos hoje foi 100% Deus. Sim. A gente não tinha casa própria. As minhas funcionárias não eram registradas na carteira. Não é nada, cara. E você acha que foi seu marido ser do contra. As coisas acontecem só pra fazer a vida do cara difícil. Thiago, a gente não tinha nenhum vínculo com o Brasil. Nada. Não. E ele me perguntou isso na minha entrevista. Aí fui eu, né? O consulado reabriu. Eu falei, cara, eu preciso preencher esses vistos, né? Fui eu preencher sozinha as 4 DS-160. E é muito difícil. Muito difícil. Quanto tempo tem que você tá aqui? Não. Minha mãe que fez tudo isso. Eu tinha 14 anos. Eu nem sei o que é isso. É muito difícil. Eu não queria pagar a assessoria porque eu não tinha dinheiro. Tipo assim, eu ganhava bem, mas... Enfim. Não era o Brasil, suficiente. né? A gente ganha bem e nunca tem dinheiro pra nada. Tinha que ir pra Caldas. Aí, ó, tá vendo? Péssimo. E aí, eu não podia pagar assessoria. Foi eu preencher as 4 DS-160 sozinha, na raça. Eu demorei uma semana. As 4 porque era eu, meu esposo, a nossa filha e a outra filha dele. Eu já deixei o visto dela pronto. E ela tem visto? Tem. Que legal. A gente deixou o visto dela pronto. Ela ia vir com a gente. De 10 anos? Ela tem 12. Não, mas o visto? 10 anos. Que legal. O da minha filha também é 10 anos. Ela ia vir com a gente. Aos 45 do segundo tempo, a mãe dela não deixou ela vir. Que pena. Que pena mesmo, porque ela tá lá arrependida. Eu imagino. Todo mundo tá arrependido porque ela não veio. E aí, demorei uma semana pra conseguir preencher, porque é o mesmo site pro mundo inteiro. Então, tipo assim, tem hora que o site sobrecarrega e cai. Aí você perde uma boa parte do que você preencheu, você tem que preencher tudo de novo. Enfim, demorei uma semana. A nossa entrevista era pra agora, outubro de 2022. Uau. E o que aconteceu? Aí, a futrica aqui, futricando no site do consulado, consegui adiantar a minha entrevista para 1º de dezembro do ano passado. 1º de dezembro de 2021, adiantei praticamente um ano da entrevista, quase. Faltava 15 dias para o dia 1º de dezembro. Em 15 dias, organizei todos os papéis que faltavam, as cópias e tudo mais. E vamos arrumar para ir para entrevista, né? E aí, a gente não levou a filha dele. A gente levou só a pequenininha, né? Que não podia dar rata nenhuma, né? Na hora se ele perguntasse alguma coisa. A gente preferiu não levar ela porque crianças abaixo de 14 anos não precisam ir na entrevista. Não tem que falar nada. Levamos só o passaporte dela. Fomos pra entrevista, eu tava muito nervosa. E a gente já fez um esquema ali do meu marido ficar com a Liz no colo. E eu responder as perguntas. E assim a gente fez. Aí ele perguntou se a gente tinha casa própria. Eu falei a verdade. Eu falei, não. Você tem funcionário? Eu falei só a babá dela, né? Não falei da outra funcionária da papelaria.
sou a babá dela. Aí ele pegou e falou assim, não, na papelaria. Aí eu falei, não, na papelaria só eu. Ah, ok. Perguntou quanto que a gente ganhava, falei. Aí ele fez mais umas... Perguntou se a gente já tinha ido para outro país. Perguntou se você já tinha viajado fora. Para outro país. Acho que isso ajudou, né? Aham. Ele perguntou se... Eu tinha o site da papelaria também, né? Acho que isso também ajudou. Perguntou se já foi para outro país. Falei, já, para Portugal. Ele falou, isso foi quando? Eu falei, em 2017. Aí ele digitou lá, pá. Ok, visto aprovado, pode sair. Que legal. Aí a gente foi pro carro, né? Aí a hora que chegou no carro, meu marido perguntou alguma coisa pra mim. Eu falei assim, não sei o que, não sei quanto. Eu falei assim, espera só um minutinho que eu não tô sentindo as minhas pernas. Deixa não caiu a ficha ainda, você falou que desgrama que tá só um minutinho que eu não tô sentindo minhas pernas. Aí a gente entrou, foi chorando de Brasília até Araguari. Uau. Isso, e aí o resto é história. Isso aí, 1º de dezembro. E aí vocês saíram de lá e foram pra Orlando ou vieram direto pra Boston? Como que foi? Aí eu terminei, né, os pedidos da papelaria do mês de dezembro, que era o meu melhor mês. Uhum. Ali por volta do dia 10 de janeiro eu vendi, né, todos os itens da papelaria pra arrecadar dinheiro pra trazer, né? Uhum. Porque quando eu vim eu peguei o dólar a 6, que foi cruel. Foi naquela... Cara, eu peguei o dólar a 6. Foi tenso. E 15 de fevereiro a gente chegou aqui em Orlando. E 17 de fevereiro desse ano, aqui em Massachusetts. Fiquei 2 dias em Orlando. Que sensacional. E aí eu vi que seu número de telefone é de Orlando. Você chegou com o número de lá, né? Nossa, que arrependimento. Por que eu não trouxe meu número pra cá? Porque eu recebo, tipo assim, telemarketing o dia inteiro. Não, mas isso não tem a ver com o número, não. Tem um site que você entra, que você coloca lá pra não ter telemarketing. Então você pode bloquear o número. Depois a gente Eu te passo isso. Eu fiz isso hoje. Não tem condição. Nossa, já tá pior do que o Brasil. Thiago, não tem condição. Não tem. É ridículo. É o tempo inteiro meu telefone tocando. Ó, o pior castigo que você faz com a pessoa nos Estados Unidos... Não vou ensinar isso não, que é ruim, não. Não faz. Não faça. Depois eu te conto. Mas tem um castigo. Você coloca o número da pessoa pra comprar um carro usado num site. Meu Deus do céu, não para de ligar nunca mais. Será que alguém pôs meu número nisso? Não tem condição um negócio desse. E aí, conta, primeiro inverno aqui, como que foi? Eu peguei o final, né? Eu cheguei 17 de fevereiro, eu peguei umas 4 neves. Mas foi até suave esse último, não foi nervoso, não. Eu peguei menos 17. Que legal. Quanto que é o máximo? Menos 20. Então eu cheguei perto. Chegou perto mesmo, filho. Cheguei Eu vou falar pra perto. você, viu? O calor aqui, agora já tá nessa época do ano, já vai diminuindo. Tá. Não, mas muito show. E vocês veio com quanto de dinheiro? $8.600. Então vocês veio com um pezinho de meia, dava pra aguentar aí 1 mês e meio, 2. Aluguel, essas coisas tudo. Pra alugar nossa casa hoje a gente teve que dar 3 vezes o valor do aluguel, teve que comprar carro. Mas esse com seu esposo já arrumou trabalho fácil, porque mecânico... Na primeira oficina que ele foi procurar, ele tá até hoje. Uau, que legal. Ele tá naquela oficina até hoje. Eu não trabalho. Aliás, eu não trabalho fora, né? Eu cuido de algumas crianças. E esse cardeneta não vai voltar a fazer, não? Nossa, Thiago, como eu queria. Tem vontade? Tenho. Aí, ó, oportunidade. Eu gostava gente. muito. Eu gostava muito de fazer o que eu fazia mesmo. Mas eu trabalhava muito também. Não As pessoas pensam assim que porque eu trabalhava em casa, eu não trabalhava. Eu trabalhava todo dia até 3, 4 da manhã. Não, trabalho Todos dobrado. os dias até 3, 4 da manhã. Dobrado. E no outro dia às 8 eu tava de pé, porque tinha funcionário chegando. E pra quem tá acompanhando aí hoje, então, que tá te vendo aí, que tá te seguindo, a gente vai chegando no final aqui agora, a vida de imigrante, as histórias que nunca foi contada. Se a pessoa tá pensando em ir pra Europa ou tá pensando em ir pros Estados Unidos, o que você fala pra ela? Planejamento, estudo e não ter preguiça de estudar. É você pegar ali vídeo e mais vídeo. Thiago, eu tinha um caderno. Eu tinha um caderno que eu anotava as melhores dicas. Tipo assim, eu assistia, isso aqui não presta pra mim, eu já largava o vídeo e já ia embora. E anotava as melhores dicas, onde eu vou fazer compra. Eu anotava o que eu marca de procurar produto no mercado. O que mais? Tudo, tipo assim, bairro. Como eu tinha muita certeza que eu ia pra Orlando, grande parte da minha pesquisa foi direcionada para Orlando. Legal. E quando faltava tipo uns 15 dias para vir para os Estados Unidos mesmo, foi que eu decidi que a gente viria para Massachusetts. A amiga te ligou. Chamou pro churrasco. Foi ela mesma. Amiga. Foi a Nathalie, virou e falou assim: "E aí, amiga, você já decidiu se você vem para Massachusetts?" E eu falei: "Cara, foi a resposta que eu tava pedindo para Deus." Uma das melhores decisões que você fez na sua vida. E ela né? me mandou
eu tô muito feliz. Eu te falo, porque Apesar muita de gente querer não muito sabe. ir conhecer a Flórida, eu tô muito feliz aqui. Não, sim, mas a qualidade de vida, educação, plano de saúde, E vários... Worcester é uma cidade muito bonita. É. Nossa, Hoje, gente, Worcester é muito bonita. Tá crescendo muito, então evoluiu bastante. Há 10 anos atrás você ficava assustado. Onde? Em Worcester? Era gueto. Sério? Você comprava um lote em Worcester pelo preço, era mais barato um lote em Worcester do que em Caldas Novas. Aham. Chocada. Você comprava um lote em Worcester por $20 mil há 10 anos atrás. Aquelas casas de 3 famílias, $100 mil você comprava uma. Hoje é 700. Então, tipo assim, teve uma evolução gigantesca. E Worcester é uma cidade histórica, então é muito, muito linda. Gente, eu acho que isso aqui agora dá continuidade para um próximo episódio. A gente vai chegando no final. Eu acho que foi muito construtiva a sua história, você dividiu bastante. Que bom. Tomara que ajude alguém. E assim, se você quiser mais informação, você pode buscar ela no Instagram, a gente vai colocar o link aqui. Eu sou muito grato pelo seu tempo, sou grato pela sua família, por estar aqui hoje nos bastidores, estar acompanhando a gente. E assim, curtiu? Dá um like, segue o canal, segue a Ana. E se você quiser as agendas, eu tava olhando aqui no Instagram depois que ela me falou, fui lá no Insta dela, tá lá nos highlights, muito linda. Sério? Eu tava olhando aqui agora, tá aqui nos highlights ali, tá lá. E, se você pudesse voltar atrás e dar um conselho pra Ana que chegou aqui em Massachusetts, qual o conselho que você daria pra ela antes da gente encerrar aqui? Nossa. O que você falaria pra difícil. ela? Aqui em Massachusetts? Um conselho? Antes dela chegar. Além de planejamento, além de estudar, além de não sei o que, você falava assim, Ana, não cai nesse buraco. Nossa, Thiago, isso é muito difícil, porque como eu já vim preparada para os buracos que eu caí em Portugal, eu já vim pisando com cuidado Que legal. pra cá. Como eu já tive uma vida esburacada lá, eu vim pisando com muito cuidado aqui. Então, tipo assim, não gasto à toa. A minha vida, principalmente por eu não trabalhar fora, né, que a gente vive praticamente só da renda do meu marido, eu não gasto mesmo. Eu não... Uma vida frugal. Tipo, você tem a qualidade de vida, mas não mais do que... O que eu pus na minha cabeça é que, tipo assim, só de eu já ter conseguido chegar aqui, eu já tô no lucro. Então, uma vizinha minha falou uma frase que ela entrou muito pesada na minha cabeça. Na terra do consumismo, eu aprendi a ser feliz com pouco. Então, assim, a gente não quer ir embora daqui. Repete isso aí de novo. Na terra do consumismo, eu aprendi a ser feliz com pouco. E eu e meu marido, a gente não quer ir embora daqui. Então, eu vou ter uma vida inteira para construir tudo aqui. Eu não preciso ter pressa. A minha pressa agora é criar minha filha muito bem criada, o melhor que eu puder. O melhor que eu puder dar para ela, eu vou dar. Cara, sensacional. Eu acho que essa mensagem que você passou aí agora, para quem tá acompanhando a gente, é muito valiosa. Volta lá, assiste de novo. Isso aqui, sem dúvida nenhuma, vai dar um corte bem legal. E eu adiciono outra coisa, tá? Para e pensa no porquê que você faz o que você faz. No porquê que você tá aqui. No porquê que você acorda todos os dias. E aí, quando você tiver esse porquê bem definido, lembra aonde você quer chegar. E aí, quando você ter isso claro, começa a pensar como que eu vou chegar lá. Porque você deixou bem claro o seu porquê. O seu porquê é a qualidade de vida que você quer dar para sua filha. Aonde você quer chegar... Cara, numa educação de qualidade. Como que você vai chegar lá? Então, isso aí já está definido. Isso é planejamento. Agora, imagina se o pessoal tivesse uma plataforma que desse muito dessas informações para eles. Simplificada. Tudo num lugar só, Tudo né? num lugar só. Porque as minhas informações veem assim, ó, uma nuvem. Agora, imagina você ter uma plataforma onde que te fala custo de aluguel com a qualidade de educação com a média do seguro do carro naquele lugar. Facilitava a vida, não facilitava? Nossa, demais. Então, em breve, a gente está trazendo isso para você que acompanha a gente no canal. Uma plataforma onde que você tem tudo isso em um lugar estruturado, te passando a média
de custo de vida, de aluguel de 1, 2, 3, 4, 5 quartos, a qualidade da educação naquela cidade e, tipo... Porque eu pesquisei tudo isso. Sim, mas assim, vários lugares picados. Agora imagine isso em português num lugar só, entendeu? Então, e aí faz facilita update automático, Então fica ligado aí que o American Dream Class vai trazer isso para você e vai te ajudar a entender também como que você se torna um profissional licenciado na sua área de interesse. Com profissionais top. Foda. Não, obrigadão, isso aqui foi sensacional. Acho que foi um conhecimento enorme. Voltaria para Portugal? Só passeio. Isso aí então. Obrigado pela presença, foi muito sensacional. Obrigada. Adorei te conhecer. Prazer foi meu. A gente vai fazer a agenda pro Natal. Fica ligado aí. This is the Thiago Prado Experience.